Saúdo, meus amados irmãos, com a paz do Senhor, nossos irmãos do canal Cristo Salva. Meus amados, estou mais uma vez aqui para trazer uma mensagem bíblica para meus amados irmãos. E já queria aqui agradecer a todos os inscritos no canal Cristo Salva, um canal que é para levar a palavra do Senhor a mim, a você, e também mostrar o trabalho dos meus amados irmãos. Meus amados, vamos meditar hoje num texto bastante conhecido, pelos cristãos, em livro de Daniel, capítulo 6, nós vamos ler do capítulo 6, do versos 10 ao 24. Acompanhe comigo, glória a Deus. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus, Deus aqui com letra minúscula, ou seja, Deus sem ser o Deus verdadeiro, ou seja, a palavra diz Deus aqui em letra minúscula, ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões. Respondeu o rei, disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste antes. 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado e a favor de Daniel. Propôs dentro do seu coração livrá-lo e até ao pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazido uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, ou seja, com um dos seus anéis grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com a pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste e falando, o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ei o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha pedido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: o rei vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar
a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Último versos, 24. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. E eles, seus filhos e as suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os seus ossos. Glória a Deus, só até aqui. Meus amados, esse texto ele é muito conhecido por nós, mas você vê aqui que Daniel, diante da cova dos leões, ele entrou ali com uma segurança muito grande. Ele traz para nós que o nosso Deus que nós servimos, ele é um Deus de proteção, e ele é um Deus que sabe agir nas horas que mais precisamos e necessitamos. É esse Deus de Daniel que devemos crer. Mas sabemos que esse mesmo Deus, ele faz justiça. A história do livro de Daniel, capítulo 6, revela uma das maiores demonstrações de fidelidade, coragem e confiança em Deus em toda a Bíblia. Meus amados, é muito forte. Já pensou você ser jogado em uma cova cheio de leões? Então isso é um testemunho muito forte de fidelidade, de confiança a Deus. E Daniel passa para nós nos dias de hoje, que diante de nossas dificuldades, temos que ser que nem Daniel. Temos que ter confiança, temos que ter coragem para enfrentar os leões que podem vir, e muitas vezes esses leões estão próximo de nós. Precisamos entender que o nosso Deus, ele é um Deus que protege e que guarda nas horas que mais precisamos. Daniel era um homem íntegro, sábio e cheio do Espírito Santo de Deus. Quem diz isso não é eu, mas é a palavra. A palavra de Deus diz que mesmo vivendo em uma terra estrangeira e servindo no governo da Babilônia e depois no império Medo e Persa, ele não abandonou sua fé. Foi o que lemos. Mesmo vivendo num império diferente, ali da Babilônia, ele não abandonou a sua fé em Deus. Ele continuava crendo no Deus que dá vitória, no Deus que dá vida, no Deus que protege, é no Deus que lhe dá a sua verdadeira fortaleza. É quando nós estamos fracos e Deus diz: eu estou contigo. Mas aqui, meus amados, nesse capítulo e verso que nós lemos de Daniel na cova dos leões, ele fala também que Daniel, ele traz que a sua vida era marcada pela honestidade, tanto que seus inimigos não encontraram nenhum erro contra ele, a não ser em sua fidelidade ao Senhor. Ele não negou de jeito nenhum o Senhor que ele servia, que era o Deus com letra maiúscula. Olha a fidelidade de Daniel. E para nós, ele ensina que uma vida correta diante de Deus, ela incomoda muita gente. Quando a gente vive numa vida diante de Deus, incomoda muita gente. Assim como naquele tempo, Daniel estava incomodando aqueles reis daquela época. Mas saiba que Deus é contigo, mesmo diante das tribulações, dos confrontos espirituais, confrontos terrenos. Mas Deus diz para mim e para você: siga adiante, tenha coragem. Isso é um processo, isso vai passar. Mas o mais importante é que aqueles que vivem na injustiça, saiba que Deus, ele está com aqueles que vivem na injustiça. Assim como ele viu a situação de Daniel, ele está vendo a minha, está vendo a sua.
se caso alguém vier com injustiça. O nosso Deus, ele é o Deus de justiça. Mas também não devemos deixar de uma coisa: glorificar o nome do nosso Senhor Deus. Porque só Ele é capaz de fazer justiça, assim como fez ali com Daniel na cova dos leões. A palavra diz que o leão não chegou nem perto, não atacou. Olhando pelo lado espiritual, estava ali o escudo de Deus perante aquele homem, perante aquele servo que não negou a sua fé. Segundo a palavra, nesse capítulo 6 de Daniel, os líderes invejosos convenceram o rei Dário a criar uma lei proibindo qualquer pessoa de fazer a oração e a outros deuses ou homem além do rei durante 30 dias, segundo a palavra. Quem desobedecesse seria lançado na cova dos leões. Daniel sabia da lei, mas não mudou sua rotina espiritual. Ou seja, Daniel sabia da lei, mas continuava orando. Daniel sabia da situação que poderia passar, mas continuava clamando ao Deus, trazendo para nós, mesmo diante de qualquer situação, temos que continuar orando. A igreja tem que continuar orando, clamando. Daniel, mesmo diante da situação, ele continua orando. Quem diz não é eu, é a palavra do Senhor que nós lemos. O capítulo 6 aqui, ele revela para nós que ele continuou orando 3 vezes ao dia, com as janelas abertas, como sempre fazia. Aqui aprendemos uma grande lição em Daniel capítulo 6. A verdadeira fé cristã não depende das circunstâncias da vida. A verdadeira fé cristã é aquela que nós estamos com ela 24 horas orando, pregando e louvando ao Senhor. Você vê que Daniel orou 3 vezes ao dia. Ele orava. Daniel não orava apenas quando precisava de socorro. Ele já tinha uma vida constante com o Senhor. Quando precisava de socorro, ele já tinha uma vida em comunhão com Deus, antes da prova chegar. Veja, meus amados, que Daniel, ele era uma pessoa assim como eu, ou como você que está me ouvindo. Mesmo a gente tendo essa comunhão com Deus, nós não se excluímos de passar por lutas. Daniel, mesmo com confiança e com fé no Deus que ele servia, ele foi jogado na cova dos leões. Mas ali era uma prova de fé. Ele sabia, e Deus sabia, que ele ia para aquela cova dos leões. Mas ali ele estava passando por um processo, por uma prova. E muitas vezes Deus faz essa prova comigo, com você, para saber se você realmente é fiel a Ele. Muitas vezes o que acontece hoje é que quando muitos entram na igreja, eu não estou aqui falando o nome de ninguém, estou dando um exemplo figurativo. O que acontece muito é que quando muitos entram na igreja, que vai passar por uma prova ou por um processo que está passando, desiste. Desiste da fé. Desiste da fé espiritual. E o pior de tudo, que esse desistir dessa fé, ele vai afetar o corpo todo. Muitas vezes afeta. Porque o Espírito Santo de Deus é que habita em nós. E é Ele quem controla a nossa mente, nosso corpo.
Se nós somos firmados na palavra, a mente também ela é firmada na palavra. Ou seja, quando vier o perigo, quando nós viemos a passar uma prova, para saber se nós somos fiéis a Deus, se temos essa fidelidade mesmo, nós temos que ter também, ser firmes, confiar em Deus. E muitas vezes isso falta nas pessoas. Mas Daniel não. Daniel, ele confiou. Ele era aquele servo fiel, de fidelidade. Ao ser denunciado, Daniel foi lançado na cova dos leões. Uma prova muito grande. Humanamente, olhando pelo lado humano, não tinha outra saída. Mas Deus ali, ele faz um milagre. Aquele lugar representava ali morte, meu irmão. Ou minha irmã. Era. Imagina aí um bocado de leão e você ser jogado numa cova. Primeira coisa que vem na nossa mente é o que? Morte. Mas Deus estava com ele, e creio eu que ele foi jogado lá e continuava orando. E nenhum leão encostou sequer um dedo nele, segundo a palavra do Senhor. Porém Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. A palavra diz: Daniel passou a noite em paz, porque o Senhor estava com ele. Isso nos mostra que Deus é poderoso para guardar seus filhos, mesmo nos momentos mais difíceis da vida. Saiba disso. Olha aí, que maior prova de fidelidade de Deus conosco. Assim como Daniel, Deus ainda ele age. Nós só vamos entender o que estamos passando lá na frente. Daniel talvez pensaria, é só um pensamento meu, talvez até ele pensaria que ia até morrer. Ali seria o fim. Mas Deus viu ali a fidelidade do seu servo. Não era isso. Deus ali, ele estava ali realmente testando um processo. E qualquer um pode passar. Um processo de fidelidade com o Senhor. Porque veja aqui que a palavra diz que Daniel, ele orava constantemente, vamos dizer assim. Mas foi a prova. É o que eu digo. Às vezes as pessoas pensam que está na igreja, não passa por prova. Irmão, Daniel passou por prova, mas Deus deu a vitória. Foi jogado na cova dos leões. Mas é nos momentos difíceis que Deus age. Mas nem sempre Deus livra da cova. Mas Ele vai conosco. Ele pode até não nos livrar ali, basicamente, daquela cova, mas Ele vai. Ele vai. A presença de Deus maior é uma presença maior de qualquer ameaça. O que eu quero dizer? Quando Daniel foi lançado ali na cova, Deus estava indo com ele. Mas a presença de Deus foi tão grande que aquela ameaça daqueles leões não chegaram nem perto, porque estava a presença de Deus. Quando o rei foi até a cova e pela manhã encontrou Daniel vivo, então reconheceu que Deus de Daniel era o Deus vivo, que permanece para sempre e cujo o reino dele jamais será destruído, que é o reino de Deus. A fidelidade de Daniel é um testemunho para nós e para todo mundo e para toda a nação. É um testemunho que Deus, Ele está conosco em todos os momentos. Muitas vezes, nossa perseverança em meio das provas será uma forma de Deus usar para avançar em outras pessoas.
ou seja, para crescer até outras pessoas. Às vezes passamos por prova, mas a perseverança, ela vence, e muitas vezes chega até em outras pessoas. É através de um processo, porque um testemunho, ele também gera, vamos dizer, a confiança que você passa para outras pessoas. É através de um testemunho. A palavra nos alerta que essa história nos ensina que vale a pena ser fiel mesmo diante, quando isso traz uma perseguição. Daniel foi perseguido, perseguiram ele, jogaram na cova dos leões, mas Deus estava com ele, permaneceu fiel. Aprendemos que a oração, ela fortalece o crente. Aprendemos com Daniel. E que Deus, ele honra aquele que honra ele também. Deus, ele honra aquele que é fiel a ele até a morte. É bíblico isso aí. Só que Daniel aqui, ele não morreu na cova dos leões. Mas Deus, ele honra aquele que é fiel. Mas o mais interessante é que nenhuma força deste mundo pode impedir os planos do Senhor. Jogaram ele na cova dos leões, fecharam, deixaram ele lá. Mas os planos do Senhor era outro, glória a Deus. Era dar vida a Daniel e mostrar para o rei que existia um Deus maior do que o Deus minúsculo. Isso é um testemunho. Daniel preferiu arriscar sua própria vida do que abandonar a sua comunhão com Deus. Olha aí que o exemplo de Daniel dá para nós. Ele não abandonou sua fé, mesmo diante do perigo, mas Deus estava ali com ele. Seu exemplo nos desafia a permanecer firmes, confiando que o mesmo Deus que fechou a boca dos leões continua cuidando dos que colocam nele sua esperança. Só até aqui. Meus amados, o texto que nós lemos aqui é um texto muito forte, né? Porque ele fala em morte, né? Mas só que Deus, ele dá o livramento a Daniel. E ele mostra que o Deus que nós servimos, ele é um Deus que cuida da gente. É um Deus que na hora que nós mais precisamos, ele está ali para nos salvar. E o mais interessante de tudo, é um Deus que coloca a cada dia esperança novas em nossos corações. E que podemos saber que o Deus que salvou Daniel na cova dos leões é esse Deus que está conosco todos os dias, nos livrando de todo mal e também testando nossa fidelidade a Deus. O que eu quero dizer? Que devemos nós ser fiéis a Deus, mesmo diante das dificuldades, dos problemas, das nossas necessidades. Mas aqui Daniel, ele ensina a orar, a clamar ao Senhor, porque do jeito que ele escutou e estava ali com Daniel, é o mesmo Deus que escuta você em suas orações. Amém? A palavra de Deus é só até aqui. Um forte abraço e que Deus nos abençoe e até o próximo encontro. Deus é contigo e é comigo. Glória a Deus.